Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, o ano é 2020. Mais uma vez, juntos, esse magistrado, o nosso juiz e também comandante da Marinha Mercante, Dr. Wesley Koller. Muito obrigado, boa tarde, saúdo os nossos telespectadores, um grande abraço. Me sinto feliz em estar novamente aqui e nós hoje vamos para o segundo episódio da família Koller na Marinha Mercante. Na vez anterior nós falamos sobre os Koller no Brasil, hoje nós vamos falar sobre este livro que está aí, Os Koller, Navegadores do Hudson e da Amazônia. É o segundo livro da trilogia dos Koller. Nós falamos os Koller no Brasil, agora nós vamos falar sobre os Koller nos Estados Unidos e depois o nascimento da família na Inglaterra. Deste livro, nós vamos tirar exatamente a parte do comandante Charles Clerville Koller, meu bisavô, que criou a família aqui no Brasil. Então, podemos seguir já com a próxima foto. Esta é uma caderneta que pertenceu a ele, isso é uma joia da família. Ela estava nas mãos de Gerardo Koller, que foi o primeiro a ter a vontade de descobrir a história da família. Pode trocar, por gentileza. Pode passar para a próxima. Esta caderneta, aí está uma parte dela aberta. Essa caderneta tem 140 anos. É um modelo chamado Moleskine, que é bastante cara essa caderneta. Como meu bisavô tinha posses, ele usava essa caderneta. A prova é que essa é uma das partes mais afetadas que ela tem, mas está ilegível. Ora ele escrevia em português, ora ele escrevia em inglês, e há inclusive um registro do dia. O dia é 13 de abril de 1887, que ele deu 40 mil réis para a filha dele. 40 mil réis, uma coisa assim impressionante, a gente vai ver, calcular quanto é que era, né? Tá certo? Então nós vamos, a partir de agora, relembrar um pouco. Nós já vimos que o comandante Charles Clerville Koller chegou no Brasil, entrou numa pequena baía na cidade, povoado de Vigia, em Belém. De lá ele saiu com o navio, foi para Belém do Pará. Lá o navio encalhou perto do Igarapé das Almas ou Igarapé das Armas. Ele não conseguiu desencalhar o navio e resolveu comprar as terras ali próximas, em volta. E lá ele fez um pier de atracação, uma oficina de reparo de navios, um local para guardar mercadorias, porque tinha embarque de pequenos barcos. Tudo isso e tudo que eu disser aqui está comprovado e registrado, nós temos fotos. Não há aqui nenhum aumento para tornar a coisa mais interessante, absolutamente, afirmo com toda a convicção. Isso são fatos tirados do livro, e o livro tem uma bibliografia extraordinária, como eu já disse aqui, um trabalho de pesquisa realmente. Bom, então, esse casco ainda está lá. Eu já tentei, junto ao comandante Menezes, meu colega de Petrobras, e junto à diretoria de hidrografia e navegação, e nós não conseguimos ainda localizar. Mas minha tia, irmã do meu pai, filha do primeiro Koller nascido no Brasil, disse: nós, quando crianças, nós costumávamos nadar em volta, em torno do casco só sobrado. Então a gente ainda não descobriu que local é esse. A foto, por gentileza, a próxima. Aí, o comandante Charles Clerville Koller foi o primeiro oficial mercante, ou de navios mercantes a vapor, e capitão a percorrer regularmente toda a Amazônia. Tantas viagens ele fez, que ele desenharam um mapa para ele, uma carta náutica, em pequenas dimensões, para registrar todos os portos pelos quais ele passou. Isto aí, que nós estamos vendo agora, é uma parte de uma folha de um jornal do estado do Pará, que no dia 21 de março de 1877 anunciou a venda do mapa. Que mapa é esse? Por gentileza, pode projetar próximo. É este mapa aí. Lado direito, lá no alto, começa Belém, e lado esquerdo, aqui embaixo, já é território peruano. Este trajeto aí eram 5.400 quilômetros. Ele fez isso tantas vezes
que no Brasil ele ganhou o nome de Porto Charles, e no território peruano ele ganhou um porto, uma localidade, um atracadouro com o nome de Puerto Charles, tão conhecido que ele era. Quando ele estava se aproximando dos locais, ele tocava a sirene, a buzina do navio, né? O apito do navio, e as pessoas diziam, é o comandante chegando, vamos trocar mercadoria, vamos receber mercadoria. Então, esse momento hoje, esse episódio, é para falar sobre curiosidades da vida dele. O próximo mapa é um detalhe do que eu acabei de falar. Aquela seta azul ali em cima está apontando para Porto Charles. E a seta de baixo está apontando para Puerto Charles. Essa distância, que parece pequena, o Rio Amazonas, 5.400 quilômetros, é uma distância que você percorre do extremo norte do Brasil, pode voltar para mim, por gentileza, do extremo norte do Brasil até Buenos Aires. Ele fazia isso ida e volta. A gente pode dizer, como o nosso historiador, o Carlos Collier, que sucedeu ao Gerardo Collier, você viu ali naquela caderneta, era a letra do Gerardo Collier dizendo, esta caderneta é a fonte de onde nós tiramos várias informações. Nós tiramos e continuamos tirando. Uma caderneta de 140 anos, a gente tem alguma dúvida, vai lá e volta. É impressionante. A família deu muita sorte. Então, retomando a questão do mapa, 5.400 quilômetros. Sai Belém, Breves, Santarém, Óbidos, Itacoatiara, sai pela Amazônia coberta de água de tudo que é forma. Ok? Agora, nesse período em que o Charles Clerville Collier esteve na Amazônia, ele teve contatos, todos registrados, com cientistas e religiosos que, a partir de 1859, quando ele se instalou mesmo na Amazônia e começou a trafegar, esses cientistas e religiosos iam lá para ver as riquezas da Amazônia, iam lá para fazer propaganda religiosa, para converter as pessoas às suas religiões, né? E também para identificar as riquezas amazônicas. Ele levava esse pessoal todo no barco. Para os membros da Marinha Mercante, agora, eu vou ler um trecho de um navio que ele comandou, o Marajó. Vejam só, o navio Marajó, orientado pelo farol do Goiabal, saiu da Baía de Guajará, da Baía de Marajó, passou por Breves e narra todo o trajeto dele. Chega no momento que ele diz assim, como não havia mais carne a bordo, carne fresca, né, a bordo, o comandante comprou um novilho em terra e o fez nadar para bordo, puxado por um bote a motor. Se deixasse o animal desgarrado, ele ia para outro lugar, né? Outra curiosidade, em 1871, um grande empresário paraense comprou um navio e deu o nome de Augusto, navio do exterior, construído no exterior. Dizem que, nós não temos informações de quanto, que o Charles Clerville Collier tinha uma participação no navio. Isso é muito comum em comandantes estrangeiros, especialmente gregos e tal. Então, ele ficou, e esse navio foi muito importante, ele, como comandante desse navio. Esse navio tinha uma ótima velocidade para os padrões da época, 11 nós, capacidade para transportar 14 mil arrobas de carga e 100 passageiros. O Carlos, historiador nosso, acessou lista de passageiros. Em maio de 1881, eu destaquei uma aqui. Chega a Belém, procedente de Jurimáguas, no Peru, com uma carga enorme. Eu destaquei aqui, 101 fardos com chapéus do Chile, 1.320 litros de copaíba, aquele líquido, aquela seiva milagrosa, 22.460 quilos de pirarucu, o bacalhau da Amazônia, 4 mulas e 2 cavalos. Está lá no jornal A República. No dia 23 de julho de 1881, ele saiu para Iquitos, no Peru, e Escalas, com 22 tripulantes, 24 passageiros e um escravo. Vamos dizer o que é isso. 1881, a escravidão foi abolida em 1888, não se podia escravizar, mas os que estavam e eram escravos, continuaram escravos até a abolição. Então, 7 anos antes, provavelmente uma família abastada, viajando para o Peru, levava consigo um escravo que nessas alturas já era quase da família, né? Outra coisa muito interessante que vai além das fronteiras brasileiras. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos durou de 1861 a 1865 e o Abraham Lincoln foi o grande unificador
do país. O Sul perdeu, porque era a parte escravagista, e eles perderam terra, perderam a mão de obra escrava e perderam direção. 3 milhões de americanos emigraram para outros países, Inglaterra, Canadá, Austrália, países do Caribe, e vieram 200 e poucos para o Brasil. Quando eles chegaram ao Brasil, com uma ou outra autoridade americana para escolher onde eles iam ficar, quem foi contratado para ser intérprete? Charles Clerville Collier. Quem foi contratado para ser o guia que conhecia como ninguém a Amazônia? Charles Clerville Collier. Escolheram um local de 60 léguas de lado, de comprimento, perto de Santarém, na confluência dos rios Tapajós e Curuá. Eles se estabeleceram, trouxeram toda a técnica de plantio e de extração de carvão, de algodão, se instalaram e contribuíram muito para o Brasil. E o Brasil conseguiu que esses 200 viessem, porque criou um escritório em Nova York para trazê-los, oferecendo terras baratas e tal. E o comandante Charles Clerville Collier teve uma participação maravilhosa nisso, na instalação. Agora, sobre o processo de naturalização dele, ele conseguiu, com 38 anos, naturalização de brasileiro. Nós temos o requerimento dele ao imperador Dom Pedro II, assinado por ele, e os documentos do Ministério de Negócios Interiores do Império, tudo registrado com o nome dele lá. Enquanto ele estava no Brasil, como disse o nosso historiador Carlos Collier, ele estava em Nova York, estava aqui. Em Nova York, ele fez várias viagens para Nova York. Eu pensei aqui 2 ou 3. Ele voltou inúmeras vezes, uma delas o New York Times registrou que estava chegando do Brasil o cidadão americano Charles Clerville Collier. Na outra, ele foi de Belém até Nova York numa escuna, um barquinho do tamanho de uma baleeira, uma escuna. Tem até o nome, Martha Bennett. Em outra, ele voltou com o meu avô, Charles Raymond Collier, que tinha feito o curso de engenheiro de máquinas lá. Eu já comentei sobre isso. A próxima, por gentileza, a foto. Este navio aí foi o navio que ele chegou nos Estados Unidos. Advance era um navio americano. Dá para ver ali os trabalhadores do cais do porto admirados com o tamanho do navio, olhando lá, admirado. Outro registro que eu gostaria de fazer é a família. O Carlos foi aos Estados Unidos, conversou com a família lá. E a família disse, ele só queria estar no mar, só queria estar viajando, só queria navegar. Um dia, ele entrou como clandestino no navio que ele não sabia para onde ia, com 12 anos de idade. Ainda não temos a história, se ele foi tirado antes do navio sair, ele vinha para a América do Sul no navio, ou se ele foi tirado só depois que ele chegou na América do Sul. Por quê? Porque ele estava habituado a viajar pelo Rio Hudson, onde os pais e os avós e a família construíam barcos, né? E o negócio dele era viajar. Agora uma informação triste, ele usava umas mangas de camisa, umas camisas de manga comprida brancas, passada a ferro, muito engomada, e aqui na época tinha um ângulo reto, passando no rosto, ele vazou o olho. Então ele teve que colocar um olho de vidro e ficou o resto da vida com o olho de vidro, um olho azul, que era a cor dos olhos dele. No dia 24 de fevereiro de 1894, Charles Clerville Collier faleceu em Belém aos 60 anos de idade. E ele deixou os 5 primeiros filhos da família que nasceram no Brasil. Eu vou dizer o nome de todos eles, meu avô e tios, avós e avós. Charles Raymond Collier, Ana Carlota Ferreira Collier, John Afonso Collier, Maria Idalina Ferreira Collier e Sofia Bela Ferreira Collier, todos maiores. Temos o nome do escrevente juramentado que atestou isso e tal. O jornal O Correio Paraense, em sua edição número 534, de 25 de fevereiro, do dia seguinte, na primeira coluna da página 2 diz: faleceu ontem nesta capital o senhor Charles Collier, antigo comandante de vapores da nossa Marinha Mercante e atual proprietário da Eureka. A Eureka foi aquele grupo de casas e estaleiro que ele criou lá. Muito bem, foram 47 anos navegando na Amazônia. Na Amazônia, sem contar os que ele navegou no Hudson antes dele vir. Sem contar o início de vida dele no Rio Hudson. Eu gostaria de mostrar, por fim, a foto dele. Aí está ele, Charles Clerville Collier. E eu agradeço a ele, muito obrigado, comandante Charles Clerville Collier. Corte, por gentileza, para mim, para a gente encerrar. God be with you. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Tadeu.